Olá pessoal, aqui é Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje eu vou contar para você como que eu organizo uma reunião de pais. Qual é o passo a passo? E já te adianto que são 7 e o último é o melhor deles que você precisa conhecer, porque quando a gente segue esse passo a passo não tem como dar errado. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é organização e o negócio fecha e dá tudo certo. Você vai gostar. Mas antes eu vou pedir para você, clica aqui, ó, em inscrever o canal, por favor. Clica no inscrever, dá o seu like, seu joinha. Passa para todos os professores de qualquer série. Eu fazia desde o fundamental até o ensino médio, sempre fiz assim, sempre deu certo. OK? Então vamos lá. Vamos para o passo a passo aí, para os 7 passos para a sua reunião de pais ser top e ser um sucesso. O primeiro passo, a gente começa com o conselho de classe. No conselho de classe, eu tenho uma planilha que chama Planilha de Acompanhamento Escolar. Eu vou até colocar uma foto dele aqui do lado, de um pedacinho da página dele. Nessa planilha, inclusive no curso de Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar, o 4º encontro tem essa planilha na parte de conselho de classe. Então, se você quer adquirir essa planilha, vai lá, pede o link, tem no meu Instagram, ou chama no privado que eu te encaminho. É o 4º encontro na parte de conselho de classe. Você vai entrar na planilha, se você quiser adquirir, você vai colocar os nomes dos seus alunos aí. Eu tirei aqui do lado, lógico, eu não vou expor meu aluno. E ali tem as notas de todos os professores. O professor digita a nota em cima. Embaixo aparece uma outra planilha, que eu também vou colocar aí, que é o resumo das notas de cima. Então, porque em cima tem a matéria e o professor digita quanto que o aluno tirou no bimestre, qual foi a nota da recuperação. Ele vai pegar no total a maior nota, seja na recuperação ou no bimestre, e vai colocar ali na coluna. Aquela nota da coluna, automaticamente ela é transcrita na parte de baixo, que é o resuminho da planilha, que fica muito mais fácil para eu visualizar depois, tá? No conselho de classe, eu pego, imprimo essa parte de baixo para eu saber a nota que todo mundo tirou, e no final da planilha tem assim, primeiro bimestre. Aí lá eu coloco como que é a turma e a gente vai falando de aluno por aluno. Eu já comentei aqui em outro vídeo que no pré-conselho, no módulo individual do professor, eu sento com cada professor antes e já vou preenchendo alguma coisa dessa planilha. Se o professor quiser preencher na casa dele, pode, porque está no Drive, é compartilhado com todo mundo e ele é atualizado em tempo real. Então tem professor que já até adianta, já vai fazendo na casa dele, já fala de alguns casos que são mais gritantes para ele. Então chega lá no conselho, a gente já tem prontinho aqui, a gente só vai preenchendo, o conselho fica rápido, fácil de resolver e tudo mais. Tá, fiz isso daí, imprimi o total de notas. Aí eu vou para o segundo passo, que são os avisos para os pais. Eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os pais dos 6º anos, porque nós temos 4 6º anos na escola, 4 7º e 2 8º. Então eu tenho um grupo com os 4, todos os 6º anos, todos os 7º, todos os 8º. Ali, ele é travado. Só fala eu, o vice-diretor e a diretora, mais ninguém. Toda vez que tem um aviso importante, a gente coloca ali. Uma semana antes da reunião, eu já ponho o aviso ali. Inclusive, eu coloco aí o modelinho do primeiro aviso, que é falando para os pais que eles não podem perder a reunião, que vai ser muito importante para se organizar e tudo mais. Quando na semana da reunião, ponho outro aviso aí. No dia da reunião, hoje tem reunião, vamos lá. E eu vou sempre colocando os avisos aí. Ok? Então, aí estimulando a família a vir, a participar. Então, sempre tem um aviso uma semana antes, um aviso na semana e um aviso na véspera, ou no dia de manhã, assim. Sempre tem, lembrando os pais. Terceiro passo que eu faço, eu elaboro um resumo das notas do bimestre, que é aquele resumo da planilha de acompanhamento escolar que está embaixo. Ponho aí do lado para você ver também. Lá tem o nome do aluno e todas as notas de todas as matérias. Isso é automático. O professor digitou em cima a nota dele e já vai aparecer embaixo, então é super tranquilo.
Para que eu preciso dessas notas, gente? Porque depois eu consigo fazer o gráfico, que eu já vou falar dele, e eu também consigo, se um pai chega na escola, até eu abrir cada matéria, ali já tem um resuminho de tudo. O pai chegou, às vezes a grande maioria não vai levar o boletim de volta, né, para mim, eu tenho que pegar, abrir a planilha e ver e olhar lá no final o que foi falado dele no conselho de classe. Então o pai pode chegar, o responsável pode chegar na escola a qualquer momento, que eu sei tudo do filho dele, tá bom? Depois, no quarto passo, eu monto um gráfico. Em cima dos resultados da planilha, né, resultado total, né, que eu tenho, eu faço o gráfico, quantos pegaram média, quantos perderam média. Isso é fundamental, porque eu vou usar esse gráfico para reunião de pais e vou usar esse gráfico também na análise, né, depois da reunião, na análise com cada professor. Peraí, por que ele perdeu média só na sua matéria? Será que foi a estratégia que você usou que não está adequada? Será que... Por que eles não iam estudar só na sua matéria? Então a gente faz uma análise, como passar essa matéria de um jeito que eles consigam entender, né, a partir de agora. Então a gente tem que fazer uma análise aí em cima disso. Depois o quinto passo são as orientações para os professores. A minha reunião foi sexta-feira. O que eu fiz? Eu separei... antes disso... Esqueci de uma coisa importante, que entra inclusive, nossa, lá atrás, nem coloquei, então nem são 6, 7 passos, são 8, né, que esse eu esqueci. Eu pego o boletim, imprimo o comentário do conselho de classe que está lá na planilha, imprimo aquilo lá e eu escrevo em cada boletim. Parece coisa de doido, mas não é. Eu escrevo, gente, em cada boletim aquilo que foi falado no conselho de classe de cada aluno. Por que eu faço isso? Porque vai chegar na reunião de pais, a gente vai falar no geral, o professor entrega o boletim, e o pai, ele quer saber do filho dele. E numa reunião de pais, a gente não pode expor um aluno, não pode falar de um aluno apenas. Mas a gente tem que falar de maneira geral. Mas o pai vai lá para saber do filho dele. Então, quando ele pega o boletim e tá lá escrito, seu filho não fez as tarefas, poderia ter um desempenho melhor, tem potencial para muito mais. Opa! Aí ele tem um parâmetro. Peraí, você não fez tarefa por quê? Você não falou para mim que tinha, que não havia tarefa? Por que aqui tá falando que você não fez? Então, a família consegue ter um parâmetro. Caso ele consiga resolver com o próximo filho, beleza. Se não conseguir, estou com problema só em história. Cadê o professor de história? O próprio pai procura o professor de história ali e já resolve o problema com ele. Ou de matemática, ou de, sei lá, um exemplo, tá? Então, é um momento, reunião de pais, ele tem que ser produtivo. Ele tem que ser geral, mas também tem que ser específico sem expor o aluno. E a única maneira de você ser específico, sem expor o aluno, é escrevendo em cada boletim aquilo que é dele, aquilo que foram falado dele, né? Que foi falado do aluno. Isso é muito bom para os pais, eles gostam. E é um outro peso a reunião quando você faz isso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas assim, o resultado final é muito bom, é muito positivo. Até pintar quem perdeu média, porque no boletim lá da escola só tem um tracinho embaixo quem perdeu média, é muito discreto. Então eu pego o meu marca-texto e vou pintando em quem perdeu média para o pai, inclusive, chamar a atenção que perdeu média. Bateu o olho, ele já assusta ali. Então isso dá um resultado muito bom. Em cima disso, eu fiz o gráfico, né? E aí, aí agora eu entro continuando, né, essa observação aí que eu não tinha colocado, que seria o quinto passo, que é a orientação para os professores. Em um saquinho plástico, eu coloco lá dentro todos os boletins, uma folha com as orientações que está aqui do lado, que já tem o nome do professor, a série, tudo que ele tem que fazer, tem o gráfico e tem o total de notas que eu gosto de deixar lá dentro para não perder. Esse saquinho plástico eu fecho, lacro bonitinho e avisei os professores. A nossa reunião foi sexta-feira, então na hora do recreio, do intervalo, todos os professores vão lá para a sala dos professores que em 5 minutinhos eu passo as orientações para eles. Reunião. O que foi as orientações? Eu coloquei em cada pacotinho o nome do professor e a série que ele vai estar. Falei, professor, você vai para sua sala dar aula normalmente. Quando for
A gente lá na escola, a nossa aula é da 1 às 5h30. Então, às 5 horas, os pais foram para o auditório, o anfiteatro. Lá nós tivemos um primeiro momento com a diretora e eu e o vice-diretor. A gente falou avisos gerais da escola, demos várias orientações. Inclusive tem um vídeo pronto. Esse vídeo já disponibilizei na minha rede social. Vai lá no YouTube que tem um vídeo prontinho para você ver como que foi a reunião. Foram 15 minutos de avisos gerais. Ali terminou, cada um vai para a sala do seu filho. Lá na sala do seu filho, o que o professor tinha que fazer? Fixar o desempenho escolar, o gráfico no quadro, falar, olha, eles perderam média nisso, pegaram média nisso, ou a sala, eu sempre falo para o professor usar a técnica do sanduíche. Primeiro elogia a turma, depois fala no que eles precisam melhorar e finaliza com um elogio, amarrando ali um compromisso. Então ele foi, falou, elogiou a sala, tal, falou do gráfico, que é uma turma boa, que tem que melhorar nisso, tal. Entregou o boletim, passa a lista de presença, tinha a lista de presença também nessa sacolinha, passa a lista de presença e os pais têm que assinar de azul. Inclusive eu deixei até a caneta azul já dentro do pacote, ó, vou colocar fotografia aqui para vocês verem. Já coloco, por que tem que ser caneta azul? Porque hoje, que é segunda-feira, né, isso foi na sexta, hoje que é segunda-feira, eu vou para as salas, em todas as salas, vou fazer uma análise do desempenho escolar da turma. O aluno que pegou média em tudo, vou entregar o boletim e ele assina com caneta verde ou outra cor que eu tiver na folha de presença. E a partir de amanhã, terça-feira, os pais que não foram à reunião ou que o filho não levou o boletim para casa, ele vai ter que ir na escola. E tem alguns boletins também que o aluno até pegou média, só que eu falei para ir para a escola que eu preciso dar uma passada na escola, que eu preciso conversar. Esses pais eu vou receber esta semana, terça, quarta, quinta e sexta, da 1 às 5 da tarde, que é o meu horário, e eu vou recebendo esses pais à medida que eles forem chegando, tá? Então, hoje eu não recebo pai nenhum, eu só vou na sala e entrego o boletim, o aluno assina de verde. A partir de amanhã, de terça a sexta, o pai que for na escola, o responsável que for na escola, assina de caneta vermelha. Por que isso? Para que eu saiba, azul é quem foi na reunião, verde que eu entreguei na sala e vermelho são os retardatários, é o que foram depois na escola. E isso é muito bom para o meu controle. Não pegou o boletim, eu ligo para meia dúzia que sempre fica. Olha, você não pegou o boletim, por quê? Coisa e tal. Estou entregando pro seu filho porque eu não vou poder mais ficar aqui te esperando. E eu já entrego com média perdida pro filho mesmo. Mas isso eu vou fazer depois, tá bom? Depois da reunião de pais, gente, que é agora, que é o 7º, né? Eu já comentei que esse é o 7º, né? É ir na sala, fazer análise do desempenho escolar do aluno, análise da planilha, do gráfico, análise de como receber os pais e coisa e tal. Então, esta semana eu encerro o ciclo de reunião de pais e de análise do primeiro bimestre com alunos e professores e tudo mais. Isso é muito bom, isso dá resultado, dá trabalho? Dá, mas a gente tem que ser extremamente organizado para a gente não ter problema. Eu penso assim, quando a gente faz as coisas certinho, não tem problema. Eu espero tê-los ajudado. Um grande beijo no coração. Tchau!